Salve galera! Mais um vídeo de reação aqui no canal. Vou reagir a esse tema que eu achei interessante. Melhores sistemas de poder dos animes. Bora lá! Oi, pensa. Nesse vasto mundo de histórias, cheio de protagonistas e poderes dos mais diferentes tipos, dá pra estar encontrando várias pérolas. Desde um sistema de poder bem equilibrado e estruturado, como o NEM de Hunter x Hunter, ou um sistema mais quebrado e sem muita restrição que deixa tudo fácil e anula todas as dificuldades pro protagonista. Acorda, cara! Acorda! Nossa, os caras lançou um Monark aí, estilo GTA, velho. Esse cara é foda. Por isso hoje eu vou estar falando sobre os melhores sistemas de poder já feitos. Já merece o like lá, ó. Vou deixar o link do canal dele na descrição aí. Ou talvez os menos piores. Eu acho que uma das coisas que mais me cativam a estar acompanhando uma obra é quando o sistema bem feito e criativo é apresentado. Sabe, dá vontade de descobrir mais sobre aquilo, entender como é que funciona. E aquele mangá chamado Gachi Akuta, que é literalmente... Nunca vi esse mangá, mas o que ele falou eu concordo. Quando tem um sistema de poder interessante, sabe, deixa tudo melhor. Não é simplesmente Dragon Ball lá, que é só porrada e, sabe, tem momentos e momentos. Eu gosto de Dragon Ball também. Mas a pessoa não vai assistir Dragon Ball porque, nossa, o sistema de poder deles é interessante. Não é. É muito simples. O mangá dos acumuladores combustíveis usa bem esse gatilho. Nesse mundo, existem dois grandes lados. O lado da nobreza e o submundo totalmente lotado de lixo, que a nobreza acabou Eu já ouvi falar, mas eu nunca li. descartando ao longo de centenas de anos. O sistema de poder aqui é baseado nos sentimentos que o cara tem por algum lixo, seja uma chave de fenda quebrada ou um pedaço de pano rasgado. Diferente do chakra ou o ki, o nível de poder de um personagem depende da conexão emocional que ele tem por um objeto que foi considerado lixo. E quando o dono desse objeto se encontra em um estado de perigo ou necessidade extrema, o objeto canaliza os sentimentos e a conexão que a pessoa tem com ele e se torna um jink, ou seja, uma arma maluca. Um exemplo desse despertar é quando o protagonista tá numa situação de perigo. Aí ele junta toda a sua raiva, medo e projeta no pedaço de trapo rasgado, transformando ele numa puta arma. E bom, com essas armas, que são chamadas de jink, caso você tenha se esquecido, o portador consegue poder para lutar contra essas bestas, que são criaturas habitantes do lixão. Mas é claro, pro verso não ficar desbalanceado, o usuário precisa entender completamente a história e a conexão que ele tem com aquele Jin. Senão, a arma só se torna muito mais fraca do que ela poderia ser. É a tal da experiência, né? E graças a isso que o universo não se torna desbalanceado. Existem Jinx que continuam a existir depois do seu usuário original e de base. E se por algum acaso alguém tomar posse dessa arma, a pessoa vai precisar treinar e aprender como usar da melhor forma. Já que como esse Jin foi acumulando poder durante toda uma vida, o bagulho seria muita apelação se o novo usuário Batatinha simplesmente saísse usando o potencial máximo da arma. Um ponto positivo desse mangá é o traço. Maluco, o cara se dedicou pra fazer isso aqui. Isso é o... Não só o traço, eu gostei da premissa também, né? Da história aí. Parece que é bem cativante. Espero que um dia esteja anime aí também. Que eu sou difícil acompanhar mangá. Mas o anime eu vejo. Algum dia um estúdio for animar isso aqui, a internet vai quebrar. Enfim, o mangá é massa. Vai lá dar uma olhada. É, deve ser muito top mesmo, pela premissa que ele comentou aí. Sistema de poder aí, bem interessante. Poder em Blue Lock não tem uma explicação literal do autor falando o que ele é. Mas basicamente existem várias habilidades, né? Que são chamadas de armas. Os dribles, chutes, uma visão do jogo, o entrosamento, além das peças de mentalidade e a adaptação que o Isagi tem no campo. Tudo isso pode ser considerado parte de um sistema de poder. As auras também são um negócio que fazem parte, com cada personagem tendo a sua e o seu próprio diferencial. A do Itoshi Sae, por exemplo, representa o cérebro genial do cara que vê todas as variáveis e calcula o melhor movimento. Uma vibe bem esquizofrênica mesmo. Só que a coisa mais maluca mesmo é o poder que aparece nos olhos dos jogadores. Como o olhar do predador do Barou foca no melhor momento pra chutar pro gol. Tipo quando ele fica atrás da bagunça, que é vários jogadores ali, e descobre o melhor timing pra chutar. O goleiro chega a ficar perdido. Ou a Metavision, que é a habilidade de ver todo o campo. Os caras que usam isso basicamente pode controlar o que acontece ali na jogada, ou até prever o futuro. O Isagi mesmo usa isso pra interceptar bolas ou criar a melhor jogada possível. Outra variação é quando os personagens entram no estado de concentração total, chamado Flow. Esse tem vários tipos, começando com a aura, que aparece nos olhos, daí indo pro estado em que os olhos ficam com as cores invertidas, e terminando no estágio mais avançado do Flow, que é esses olhos com esse efeito de cristalização. Aí tem personagens com variação no estilo de Flow, como o Rin, que fica com esse efeito de serra elétrica, ou o Karazu, que tem esse efeito de alvo de tiro. Enfim, o sistema desse anime é massa porque não envolve o controle da matéria ou habilidades mágicas. É só tudo fruto da imaginação fértil dos jogadores. É interessante esse... mangá eu não leio, né? Mas o anime eu vi algumas partes. Eu achei interessante. Não é uma premissa que eu gosto tanto de esportes e tal nos animes, mas é um anime bacana. Eu vou voltar a acompanhar, porque eu acho que eu parei no episódio 10, alguma coisa assim. Aí é tocha, hein?
Bom, nesse mangá, as regras são bem definidas desde o começo. Tudo gira em torno da lei da troca equivalente. É aquele negócio, que pra você ter algo, você precisa sacrificar alguma coisa do mesmo valor. Esse conceito é usado de vários jeitos por pessoas chamadas de alquimistas, seja em construção de paredes ou armas e até curas mágicas. No geral, é a manipulação da matéria já existente ou a troca de materiais do mesmo valor. Aí existem vários tipos de transmutação. Por exemplo, esse cara aí chamado de Roy, ele controla as partículas de oxigênio no ar pra gerar força e combustão. Então, quando ele estrala os dedos, É uma coisa mais, tipo assim, não é real, né? Que realmente não existe isso no mundo real. Mas é mais realista, sabe? É mais palpável, é interessante, assim. Essas obras que se baseiam um pouco na ciência e tal, fica mais interessante. Não é simplesmente o cara tem o poder e tem poder. explosões são criadas. A limitação disso é que ele precisa de oxigênio suficiente no ambiente, então em locais úmidos ou sem ar, a sua alquimia é inútil. Essa é a lei do retorno, e não adianta chorar. Também existem transmutações que podem consertar o objeto, como o Edward criando um rádio quebrado. Já que as peças do rádio estavam ali, ele só precisa meter o comando barra reconstruir que o rádio fica pronto na hora. Mas de novo, a limitação é que se o cara não tiver todas as peças, o rádio simplesmente não vai funcionar direito. Mas acho que o maior exemplo de que todo mundo precisa seguir essa lei da troca equivalente é quando o protagonista e o seu irmão tentam usar uma alquimia para ressetar a mãe deles. Os malucos criam um ciclo mágico ali, botam um monte de materiais químicos que compõem um corpo humano, como carbono, fósforo, cálcio, etc. E tentam trocar esses elementos para recriar a mãe. Só que o negócio dá tudo errado, já que o preço pela tentativa de burlar as leis da natureza é alto demais. E como Uma vida por outra vida, né? Tenso, eu curti esse anime. A premissa, esse sistema de poder aí, é tocha. Recomendo quem nunca assistiu aí. É antigo, mas acho que é top 10 da maioria dos fãs de anime. recompensa, o Edward perde a sua perna e o seu irmão perde o corpo. Outra coisa que existe nesse mundo é uma entidade chamada A Verdade. E alquimistas conseguem entrar em uma call com ela, conseguem ganhar alguns conhecimentos especiais. Como o Prota, que consegue descobrir como fazer essas transmutações, só que sem usar círculos mágicos. A Pedra Filosofal também existe nesse mundo, e é basicamente um hack, já que com ela, E o interessante é que eles meio que se baseiam na vida real, né? Porque é um conhecimento meio oculto aí, mas as sociedades secretas do mundo real, elas buscavam mesmo esse conhecimento aí de criar uma pedra filosofal para viver eternamente, sabe? Não é uma bizarrice, não. Isso aí existiu mesmo. alquimista não precisa ter todo o material para realizar a troca equivalente. Para criar uma, são necessários sacrifícios de vários humanos. E também que ela é extremamente proibida. Esse mangá usa bastante reflexão filosófica. É um papo bem nerd que fala sobre a moralidade humana, ou o lance de que para ter algo na vida, você precisa sacrificar horas de liberdade trabalhando em algo. Eu recomendo, essa obra é muito boa. Fullmetal Alchemist. As duas versões. Hey, rest in peace, Pop Smoke. O sistema de poder em Demon Slayer é um dos mais diferentes que eu já vi. Esse lance dos caras aumentar totalmente a capacidade física em níveis sobre-humanos, só dando uma inspirada e enchendo o pulmão, é bem da hora. Mas também ver as técnicas de espada sendo usada com todo aquele efeito. Essa é a diferença, né? Tipo assim, é legal, interessante. Mas aí já foge um pouco da realidade, é mais anime mesmo. Uma pessoa. Ó, puxei um pouco mais de ar, agora eu tô mais forte. Não tem nada a ver muito com ciência, com física, com a realidade, né, do mundo. Mas eu gosto também. Em visual impecável. Os caras sabiam o que estavam fazendo aqui. Nem o estilo d'água, que usa movimentos suaves e defensivos pra se adaptar a qualquer ambiente. E sinceramente eu acho que esse elemento foi o que mais combinou com o protagonista. Porque é massa ver respirações como a do vento ou a do raio que o Zenitsu usa. Mas esse lance do Ou a respiração do sono, o cara sempre tá dormindo lá e desperta. Tanjiro sempre tem uma forma pra usar em qualquer situação, é bem massa. Dá essa impressão de que mesmo ele sendo mais fraco que um certo demônio, o cara ainda consegue vencer por estar usando o cérebro e se ajustando. Além de que o efeito d'água é sensacional, né? O melhor exemplo é a 10ª forma, que o cara vai girando e conseguindo mais força a cada rotação, pra no final gerar aquele dragão maluco. Ou a 11ª forma que o Tomioka usa. Dead calm. Só foi meio estranho o sentimento quando eu descobri que era tudo efeito visual, e que os caras, na verdade, não criavam fogo do nada. A outra coisa que tá incluída nesse sistema de poder aí é a magia de sangue que os demônios usam. Daí tem vários... A animação ficou muito foda, né? Eu nunca vi o mangá, mas uma das melhores animações, né? Mudou a cultura, né? Agora todo mundo tá querendo fazer um anime com uma animação top, pra vender mais mangá. tipos, como a manipulação da própria biologia, criando venenos ou regenerando órgãos, além das técnicas que literalmente podem mudar o espaço-tempo, que nem aquele demônio que controla o castelo demoníaco. Maluquice. Agora falando dessa obra-prima aqui, que é basicamente... Eu achei que ele não ia comentar, né? Não tem como falar de sistema de poder, nível de poder nos animes e não citar o melhor, né? Não tem como. Hunter x Hunter. Pelo menos dos que eu acompanhei, é muito impecável, sabe? Cada detalhe que o cara fez aí é perfeito. Não tem como. o sistema de poder mais bem montado de todos.
na minha opinião. A gente passa o anime inteiro Na minha descobrindo também. coisas novas sobre o Nen. Desde o começo, lá no arco da Torre Celestial, da onde o Gon e o Killua começam a aprender sobre os 4 princípios básicos do Nen, que são basicamente o seguinte: Ten, que é o controle da aura, e o Zetsu sendo a contenção dela, Ren como a amplificação da energia, e Hatsu, que é a manifestação da aura de diferentes formas. O mestre deles explica que a aura intimidadora que vinha do Hisoka e do irmão do Killua era o tal do Ren, e que pra passar disso, eles iriam precisar de uma técnica chamada Ten. E depois desse mini teste aí, bem conveniente pra história, a gente é apresentado ao conceito de categorias de Hatsu. Basicamente, todo usuário de Nen se encaixa em uma das 6 categorias, começando pelo reforço, sendo o mais equilibrado de todos os tipos. Usuários dessa categoria fortificam partes do corpo ou objetos pra lutar, como o soco de pedra, papel, tesoura do Gon. Já os usuários da emissão têm a capacidade de estender suas áureas a longas distâncias. Aí os caras conseguem criar projetos, que nem aquele soco de aura do Leório. Transformadores podem literalmente transformar suas áureas em qualquer material imaginável, que nem o Killua criando eletricidade. Já os conjuradores podem criar qualquer objeto específico que eles queiram, que nem aquela gótica que cria um aspirador mágico que consome tudo. Aí a gente vai ter os manipuladores. O cara pode controlar qualquer pessoa ou objeto. Um exemplo é o irmão do Killua, que usa agulhas para manipular os figurantes do anime. E por último, e com certeza não menos importante, autistas. Essa classe tem vários tipos, um desses sendo um super foco em uma coisa específica. Como por exemplo o Messi, que tem super foco em... Ah não, pera. Especialista. Nossa, eu tava falando, caramba, será que eu não tô lembrando aí? Cara, foi uma piada muito foda aí. Tem a categoria mais rara, e os seus poderes meio que não tem uma classificação. Cada um tem uma habilidade muito diferente do outro. O Chrollo, por exemplo, pode roubar qualquer habilidade de Nen, e a Neon pode ler o futuro. Só que seria meio paia se pra descobrir qual tipo de Nen de cada personagem fosse tipo: minha nossa, eu tô sentindo que eu sou do tipo de reforço. Por isso o Togashi foi lá e criou o teste da água na folha. E eu não vou estar explicando isso aqui, porque meio que eu já passei uns 40 segundos explicando o conceito de Hatsu, então... Se ele fosse explicar mesmo todo o conceito de Hunter x Hunter, ia um vídeo só pra isso, né? Porque é muito, muito completo. E complexo também. Como isso daí seria muito nerd e eu costumo fazer sexo, não vai rolar. Mas fora esse teste sem graça, tem aquela lógica do Hisoka, que é parecido com o teste MBTI, que toda vez que eu faço dá um resultado diferente. Enfim, na visão do Hisoka, a classe de Hatsu que cada pessoa tem depende do tipo de personalidade. Então, na teoria seria, usuários de reforço sendo o tipo de gente sincera e direta, emissores, na maior parte, sendo despreocupados e caras tranquilos, transformadores como pessoas excêntricas, conjuradores mais intelectuais, enquanto que manipuladores tendem a ser mais pragmáticos. E por fim, especialistas, como pessoas únicas, enigmáticas ou excepcionalmente focadas em algo específico, ou seja, só os mais fodão. Bom, o universo de Hunter x Hunter é um dos mais equilibrados nesse lance de poder e tudo, justamente por cada personagem não ultrapassar os limites da sua categoria de Nen. Então, na maioria do tempo, ao invés das lutas serem só dois malucos medindo quem tem o pau maior, elas são muito mais... Não, mas o que ele falou aí faz sentido mesmo. É muito mais interessante Hunter x Hunter porque, tipo assim, um cara fraco, entre aspas, né? Não é tão fraco assim, mas vamos supor, uma pessoa que tá num nível abaixo de um vilão lá mega poderoso, por ele ter expandido o seu controle, o seu nível de poder lá, na sua natureza lá que ele tem. Não é natureza, né? Porque não é Naruto, mas... Vocês entenderam? Ele ter dominado a aura dele num nível tão bom, pra ele, assim, ele consegue vencer um cara mais forte. E então meio que equilibra as coisas. A gente viu muito disso no anime. Personagens que a gente não dava nada, fala, ixi, isso aí não tem chance de vencer. E ele vencia. Então fica mais equilibrado mesmo. Não é muito overpower, né, sabe? Tem também, sim. A parte que o Gon transmuta o corpo dele lá, vira adulto lá, por exemplo. Aí, sabe? Muito apelão, né? Mas é raro isso. Eu vejo mesmo no Kurapika. É um nome estranho, né? Quem não acompanhou aí. Mas o cara, sabe? Não é um personagem que você fala, nossa, o cara é muito forte. Não. Mas ele dominou tão bem a técnica dele que, sabe, ele fez um contrato lá com as correntes que ele fez que, sabe, elevou o potencial dele num nível incrível. Que ele podia derrotar os caras da... Esqueci o nome da aranha, né? Mas esqueci o nome da Gyorhei Rodan, sei lá como que é. Gyorhei Rodan. Não vou saber falar o nome certo. Mas é os caras da aranha lá. É tocha. Demais, velho. Esse anime não tem como não indicar, né? Quem assistiu Naruto aí, só assistiu Naruto, acha que, nossa, o melhor anime do mundo. É porque nunca assistiu Hunter x Hunter. Centrados nesse lance de inteligência e adaptação pra cada combate. E não é querendo dizer, eu sou muito intelectual e eu só gosto de assistir partidas de xadrez. Até porque uma batalha de CGI é um negócio muito massa de ver. Mas é insano ver os personagens pensando enquanto lutam ou treinam. Eu acho que o maior exemplo disso é na luta do Hisoka contra o Chrollo. Aí os caras ficaram meia hora numa luta de criatividade e inteligência, com o Chrollo usando aquela infinidade de poder pra controlar cada variável, e o Hisoka tancando tudo só com a Bandgun. E bom, pra finalizar aqui, é massa pensar que o Nen é literalmente um sistema de poder que poderia se encaixar em qualquer universo, já que como ele não se prende a um tipo de poder específico, então dá pra fazer literalmente qualquer coisa com ele. Igual ele fez com o Messi lá, ficou top.
E é isso aí, galera. Gostei do vídeo. Deu interesse pra mim ver aquele mangá. É que eu não tô tendo tempo de ler mangá. Porque mangá é uma coisa duradoura, né? Demora muito pra você ler. Não é igual um anime. Às vezes o anime é mais fácil pra mim acompanhar. Mas aquele mangá lá do lixão lá, eu achei interessante o sistema de poder lá. Eu acho que... Eu não sei se é antigo ou não. Eu já tinha ouvido falar por cima. Acredito que vai virar anime um dia, eu espero. Aí eu vou acompanhar. E o que ele falou dos outros eu concordo também. Tem outros animes também que eu acho que tem um trabalho bem até o nível de poder, como Naruto, né? É, tipo assim, Naruto é quase um Hunter x Hunter, mas não chega a ser expandido, né? A natureza do chakra, sabe? Tem algumas similaridades, tem algumas coisas interessantes, mas realmente não chega. Hunter x Hunter, pra mim, dos que eu acompanhei, né? Não acompanhei tanto anime assim, acho que não passa dos 200, que já é muita coisa, né? Mas não tem como falar. Hunter x Hunter é único, galera. É um anime que eu vejo que não faz tanto sucesso assim, não fez na época e não faz até hoje. Não sei se é porque o autor é hiato versus hiato, né? O cara só tá com a obra parada, depois volta, solta 2 capítulos e para de novo. Mas houve até um rumor aí que ia ter a continuação do anime. Eu espero que tenha mesmo. Tem conteúdo pra ter uma nova temporada. E resgataria, né? Um pouco dos fãs das antigas e os novos também, né? Pra conhecer essa obra que é magnífica, galera. E na opinião de vocês aí, faltou ele comentar algum outro anime que tem um sistema de poder interessante aí? Comenta aí pra gente também. E novamente, eu vou deixar o link do canal dele na descrição, pra galera ir lá também se inscrever no canal dele. O canal dele tem conteúdo, é interessante, o cara fala bem dos animes aí. Recomendo aí você tá indo lá e dar uma moralzinha pra ele também. E é isso aí, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Falou!